Vamos para o prometido tratamento da guerra da Ucrânia, 6 meses completados hoje. Vamos ver o que aconteceu e como fica. A gente, logo depois da reportagem da Isa Soares, correspondente da CNN Internacional, a gente vem para a análise. As principais cidades da Ucrânia são atingidas com explosões devastadoras. Este foi o momento em que a Rússia deu início à guerra. Uma invasão que Vladimir Putin chamou de Operação Militar Especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Quem quer que tente interferir em nossas ações ou ainda fazer ameaças a nosso país e nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e trará consequências nunca vistas na história. O objetivo imediato do Kremlin era cercar Kiev e eliminar a liderança ucraniana. Mais tarde, naquele mesmo dia, forças especiais russas tomaram uma base aérea nos arredores da capital. A CNN estava lá quando tudo aconteceu. Within the past few seconds just before you came to us, they were engaged in a firefight, presumably with the Ukrainian military, which says it is staging a counter-offensive. Alguns analistas previram que tudo acabaria em apenas 3 dias e pareciam estar certos, mas não estavam. Em 48 horas, forças especiais ucranianas inutilizaram uma base militar aérea, a primeira de uma série de derrotas. E, de repente, a estratégia russa de impacto e medo foi amenizada pela resistência ucraniana, que teve o presidente Volodymyr Zelensky como seu principal porta-voz. Em entrevista à CNN de um bunker em Kiev, ele afirmou que a invasão russa não era apenas sobre a Ucrânia. É muito importante que as pessoas entendam que, apesar da guerra estar ocorrendo na Ucrânia, ela trata essencialmente dos valores da vida, como a democracia e a liberdade. Portanto, esta guerra é para todo mundo. Enquanto ele falava, milhões de ucranianos fugiam para a Polônia com medo de um ataque russo. O maior e mais rápido surgimento de uma crise de refugiados em décadas, de acordo com as Nações Unidas. Enquanto a Rússia avançava, famílias eram separadas e homens permaneciam para lutar, apesar de seu futuro incerto. So this is goodbye. Os que ficavam para trás buscavam abrigo no subsolo. O metrô ficou lotado de idosos e vulneráveis, todos com medo do desconhecido. I'm asking them if they're afraid. They're very nervous. Presidente Zelensky pediu ajuda ao Ocidente. You are the leader of the nation. Of your great nation. I wish you to be the leader of the world. No dia 10 de março, a Rússia avançava para a capital, mas nem tudo correu de acordo com o planejado. Uma coluna de veículos russos com 64 quilômetros de comprimento estava parada ao norte de Kiev, exposta a unidades móveis ucranianas com drones e mísseis antitanque. A Rússia se viu então sofrendo grandes perdas. Mas só quando as tropas russas foram forçadas a recuar é que as perdas humanas vieram à tona. Evidências de tortura, execuções e valas comuns foram expostas. As forças russas haviam violado os direitos humanos e cometido crimes de guerra. A cidade inteira virou uma cena de crime. For us, the best motivation is justice. Na primavera, o foco russo mudou para as regiões de Luhansk e Donetsk, que seriam o objetivo original da operação especial de Putin. Os objetivos da Rússia no leste têm como preço o assombro e o sofrimento dos civis. A cidade de Mariupol foi atacada e bombardeada por 2 meses. Autoridades locais estimam que 20 mil pessoas morreram, muitas outras fugiram. Soldados no complexo metalúrgico de Azovstal viraram símbolo da resistência ucraniana. Eles foram atacados por mar, terra e ar, mas resistiram por semanas, negando rendição. De forma gradual e sem remorso, as forças russas avançaram na região de Donbass, mas também sofreram imensas baixas. O Pentágono estima que sejam mais de 70 mil. Autoridades ocidentais dizem à CNN que os russos estão sofrendo para compensar as perdas de homens e munição. E com as novas armas de precisão e longo alcance dos Estados Unidos e aliados, a Ucrânia começou a avançar sobre o inimigo, especialmente no sul. Mas consequências dessa guerra ultrapassam as fronteiras dos países envolvidos. Os preços dos alimentos dispararam pelo mundo. E a Europa, tão dependente do gás russo, está diante de um inverno sombrio. E a perspectiva da tão esperada paz ainda permanece muito distante.
Nós vamos à análise, então, contando com nosso querido Lorival Santana. Lorival, nós temos aproximadamente 6 minutos para a nossa conversa, só para você se programar. Eu proponho dividi-la em 2 aspectos. O primeiro, militar, para seguir na linha do que nós acabamos de verificar com o material da CNN Internacional. A linha do fronte entre russos e ucranianos se estende mais ou menos na distância entre São Paulo e Maceió. Mais de 2.500 quilômetros, essa linha. Ela tem mostrado pouca alteração nos últimos, pelo menos, 30, 40 dias. Por quê? Porque os ucranianos tomaram a iniciativa, né, deslocaram o conflito do leste para o sul e ali estão fazendo uma guerra de atrito que chegou num impasse, num stalemate, né? É um impasse dinâmico, mas é um impasse. Quer dizer, as forças russas tiveram que se deslocar do leste para guarnecer a província de Kherson. Antes eram 13 grupos de batalhões táticos, hoje são 27, isso dá mais ou menos 25 mil homens, que estão guarnecendo Kherson, que é a cidade mais importante que os russos ocupam efetivamente. E que conseguiram logo nos primeiros momentos da guerra. Para quê? Para bloquear o acesso ucraniano ao Mar Negro, né? Que é a saída do mar, por onde passa 80% do comércio ucraniano. Eles pretendiam agora anexar no início do mês de setembro e a Ucrânia está tentando impedir isso com um cerco. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está com a iniciativa porque ela está fazendo bombardeios muito fortes, muito intensos contra alvos como paióis de munição e de armamentos, postos de comando e controle, armazéns de combustíveis e até mesmo ferrovias, né, para realmente quebrar a espinha dorsal da logística e da capacidade ofensiva da Rússia. Atacando inclusive as próprias pontes naquela região, o que significa a tentativa de deixar o dispositivo militar russo ali no sul da Ucrânia isolado das suas principais linhas de comunicação e bases de suprimentos na Crimeia. Eu queria expandir a nossa conversa agora para o cenário político um pouco mais abrangente, Lorival, levando em consideração esses 6 meses. Você se referiu e usou a expressão em inglês stalemate, que é essa paralisia, esse empate, um olhando para frente do outro. Ele às vezes nos dribla. Ele não permite que a gente enxergue quais são as tendências que talvez tragam uma movimentação severa ali. A postura ocidental indica paciência suficiente para dar aos ucranianos a vantagem? Hoje teve uma sinalização importante dos Estados Unidos, que aprovou esse pacote de 3 bilhões de dólares. Isso é encomenda de armas, não é mais tirado do arsenal do Pentágono. Então, isso é um compromisso de médio a longo prazo, 1 a 2 anos, para chegar a entregar todo esse equipamento, que são baterias antiaéreas, radares, drones, tudo que a Ucrânia vem utilizando, né, para um esforço de guerra que o Pentágono chama de longo prazo, a defesa da Ucrânia no longo prazo. Ao mesmo tempo, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, estava lá hoje em Kiev, né, com o Volodymyr Zelensky, uma forma de expressar, e ele disse abertamente que estava ali para apoiar também a Ucrânia no longo prazo. São 2 líderes da OTAN, né? Isso sinaliza para a Europa a necessidade de manter esse esforço, apesar da fadiga política por razões econômicas que existe na Europa. Mas esse pacote de 3 bilhões, ele diz muito sobre esse compromisso de longo prazo que a Ucrânia necessita. Raquel, dá tempo de colocar uma perguntinha para vocês dois? Mas é uma delícia vocês fazerem perguntas também, né? Thaís, fica à vontade. Vocês se arriscam com algum prognóstico de tempo para essa guerra? E a gente escuta muito falar na possibilidade da Rússia usar um armamento nuclear de pequena monta para provocar um efeito de dissuasão ali da Ucrânia. Vocês acham que isso pode acontecer ou está fora de cogitação? Lorival, por favor. Não, acho que isso é uma chantagem que a Rússia tenta fazer, mas ela sabe que o uso de armamento nuclear atrairia o envolvimento direto da OTAN, e a Rússia não deseja isso. A Rússia não está bem na guerra, não está numa condição favorável. O objetivo da Ucrânia é recuperar uma parte do território ocupado pela Rússia, que é 20% do território ucraniano. A Ucrânia não tem condições de derrotar militarmente a Rússia, mas pode elevar o custo da guerra a tal ponto,
para fazer com que o Vladimir Putin reveja suas intenções estratégicas. Tudo isso vai levar tempo, né? Claro, anos. Dorival, muito obrigado, sempre muito bem-vindo a sua participação aqui. Thaís Arbex, boa noite, obrigado para você em Brasília. Raquel, igualmente, obrigado, boa noite.